Já botou aí? Posso botar aqui? Boa noite, amados. A paz de Cristo a todos. Com muita alegria e com prazer que estamos mais uma vez aqui, em nome do nosso Senhor, com uma oportunidade de poder compartilhar o seu amor, a sua palavra, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Acima de tudo, dando continuidade na nossa caminhada, dando continuidade naquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Muito obrigado a todos pela sua atenção, não em receber a minha vida, mas receber Deus e acima de tudo aquilo que o Senhor preparou para este momento e para essa noite. Agradeço mais uma vez a você que está disponibilizando esse tempo para juntos buscar o objetivo e o propósito maior desse momento, que é nos fortalecer, conhecer mais do Senhor e nos aproximar mais daquele que tudo formou, que é o nosso Deus. Uma boa noite a todos, a igreja, aos irmãos, amigos e a todo aquele que porventura se permitir a ser alcançado por essa transmissão, em nome de Jesus. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração com você para que o Senhor preparasse esse momento, preparasse o ambiente, para que nesse momento o Espírito Santo venha esvaziar nossa mente, o nosso coração. É um sábado à noite, com certeza tivemos uma semana cheia e com ela talvez preocupações e com ela lutas. Isso tudo tem diminuído a nossa força, isso tem nos trazido alguns desgastes, e que esse momento nós possamos nos separar dessas situações corriqueiras, para que nada venha atrapalhar e nada venha se opor a tudo aquilo que Deus preparou para essa noite. Então te convido a fechar seus olhos, a comigo fazer a oração, unir a nossa fé e juntos clamar o nome santo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, nos colocamos, meu Pai, à Tua disposição nessa noite. Queremos Te dar liberdade, Espírito Santo, para que aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor já projetou para esse momento em relação às nossas vidas, venha se cumprir, Deus. Que o Espírito Santo esteja ministrando em nosso coração, ministrando em nossa vida. Que o Senhor venha de encontro nessa noite a cada homem, mulher, família, Deus, a todos aqueles que estejam ouvindo, meu Pai, essa mensagem. Que o Senhor venha acrescentar, que o Senhor venha agregar, que o Senhor venha, meu Pai, preparar uma mesa farta, na qual possamos usufruir do alimento, meu Pai, da Tua palavra, Senhor, que é vida, que é eficaz, que é poderosa, em nome de Jesus. Por isso, Deus, abre os nossos sentidos, toca-nos, Senhor, em nome de Jesus, mas que acima de tudo nós sejamos cheios de Ti, meu Pai, fortalecidos, Senhor, no Teu nome, tudo com o único objetivo, que o nome do Senhor seja exaltado para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu gostaria de ler um texto que está nas Escrituras Sagradas. Se você tiver uma Bíblia aí ao seu alcance, abra comigo no livro de Salmos, Salmo 126, vamos fazer uma leitura nas Escrituras Sagradas, para que possamos compreender ainda mais
daquilo que o Senhor deseja falar em nossos corações. Salmo 126, aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus nos diz da seguinte forma nessa noite: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca encheu-se de riso e cantamos de alegria. E as outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Aleluia. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos amados, o tema da mensagem desta noite chama-se Voltando à Normalidade. Voltando à normalidade, palavra essa muito recitada nesses dias. Voltar à normalidade, quando tudo voltar ao normal. Muito falada, muito ouvida, muito aguardada, muito esperada. Há uma expectação, uma expectativa, melhor dizendo, da humanidade, do planeta, por essa palavra, pelo cumprimento dessa palavra. Voltando à normalidade, voltando ao normal, que as coisas voltem a ser como era antes. Aleluias. Mas deixa eu aqui fazer algumas considerações como introdução. Deixa eu fazer algumas ponderações para que nós possamos entender o que é realmente a voltar à normalidade, né? Que momento é esse, que ciclo é esse, né? Que é voltar dentro da normalidade. Queridos, quando se fala de guerras, quando se fala de tempestades, quando nós falamos de ciclos, quando nós falamos de períodos, nós temos que entender que basicamente esses momentos contrários, esses momentos adversos, esses momentos dolorosos, indigestos que nós atravessamos em muitas vezes em nossa vida, eles deixam marcas. O período da guerra, um período de uma grande tempestade, nos deixam marca, nos deixam cicatrizes, porque esses dois fenômenos têm um poder muito grande de destruição. A força é muito grande, a pressão é muito grande, e essa força e essa pressão e esse período, ele traz marcas, sejam elas visíveis ou não, marcas aparentes ou não, marcas externas ou, na sua maioria, internas, né? Então, essas sequelas deixadas pela devastação e pelas guerras, elas são reais, elas são evidentes, né? E todas elas têm um propósito. A cada sequela, a cada marca, desculpe, a cada tatuagem provocada por esses momentos, todas elas têm um propósito, que são usadas por Deus, porque a Bíblia nos diz que todas as coisas, todas, sejam elas boas e também, contudo, as ruins, as más, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo coopera. Lembro-me que
no ano de 97, 98, aqui na nossa região, nós fomos acometidos de um ciclone, não sei se esse é o nome, furacão, chamado Catarina, que devastou muitas regiões. Muitas pessoas foram marcadas. Esse ano foi marcado. Esse ano deixou sequela na vida das pessoas. A guerra, né, a Primeira, a Segunda, a Terceira Guerra Mundial também deixou muitas marcas, né, muitas sequelas na vida das pessoas. Então, esses períodos, eles trazem uma grande devastação, porque o poder de destruição de ambos são gigantes, são imensos. Agora, a minha pergunta é que se após um período intenso de guerra e um período intenso de uma tempestade, será que é possível, após esse ciclo, após esse período, é possível voltar à normalidade? Depois que se atravessa o furacão, por exemplo, um Catarina, depois que se atravessa uma guerra, que na maioria das vezes são intransponíveis, será que é possível voltar à normalidade? Será que as coisas voltarão nos seus devidos lugares? Essa é a grande questão. Será que pós-pandemia tudo voltará à normalidade? Será que tudo voltará a ser como era antes? Essa é uma grande dúvida, são grandes questionamentos que de momento nós não temos a resposta. Aleluias. Agora, nós temos que concordar que esses fenômenos, inclusive da pandemia, são cruéis. Os números nos mostram a crueldade desse momento. Por isso vem a dúvida de que será que tudo voltará ao normal? Essa é a grande questão. Mas independente de tudo voltar a ser como era antes ou não, o que nós temos que concordar é que sempre pós guerra, sempre pós tempestade, sempre pós pandemia, é um momento de reconstrução. Evidentemente que quando encerrou aquele período do Catarina, logo em seguida houve-se um novo ciclo de reconstrução. Sempre quando uma guerra cessa, finaliza, é o início de uma reconstrução. E como esse nome nos submete e subentendemos que a reconstrução é construir algo que foi destruído, abatido, nós entendemos que nada pode voltar ao normal. Se esses fenômenos, com sua crueldade, com seu poder bélico de destruição, trouxe algum dano, significa dizer que por esses indícios, com certeza nada vai voltar ao normal. Inclusive esse momento de pandemia, falando de um modo muito natural e objetivo, nada pode voltar ao normal mediante as mortes, as pessoas que foram contaminadas, talvez as sequelas que terão nos pulmões, enfim, os efeitos da economia, os efeitos tantos que esses dias têm trazido. É claro que é quase impossível as coisas voltarem ao normal, até mesmo porque Deus ele usa ciclos e períodos para o cumprimento do seu propósito.
Então, falando uma opinião minha agora, um sentimento meu, o que eu menos quero que aconteça após pandemia é que as coisas voltem ao normal. A minha torcida, o meu desejo é que as coisas não voltem ao normal, não voltem a ser como era antes. O meu desejo, a minha torcida, a minha expectativa é que pós-guerra, pós-tempestade, pós-pandemia, a humanidade traga sequelas, marcas de crescimento, de amadurecimento, de generosidade, de amor, de compreensão, de respeito, de justiça, de um Brasil mais ameno, de um lugar melhor para se viver, um lugar mais seguro. Então essa é a expectativa, que as coisas não voltem à normalidade. E que a nossa expectativa não seja de esperar dias de normalidade, mas dias de reconstrução. Dias em que nós fomos movidos por essa situação, né, como instrumento, essa situação como instrumento, para nos elevar a níveis que acima de tudo Deus deseja. Então, voltando à normalidade, é quase uma improbabilidade, é quase impossível, mediante as situações que nos são apresentadas, né? Então, é claro que muitas vezes uma expressão, é claro que quando nós falamos de voltar à normalidade, é voltar a ter aglomerações, é voltar a ter contato com as pessoas, né? É voltar, por exemplo, o segmento da educação, os alunos voltar para uma sala de aula, né? O esporte voltar, o meio de transporte, as viagens, né? Aquilo que hoje está impossibilitado é retornar com as suas atividades, porém não na normalidade, é voltar às atividades que hoje estão impedidas, porém com um comportamento diferente. Acho que essa é a expressão certa e acho que essa deve ser a expectativa da humanidade. Que quando voltar às atividades que hoje estão impedidas, né, pela situação que nós estamos vivendo, as atividades voltarem na sua normalidade, mas com um comportamento diferente, com atitude diferente, com uma mentalidade diferente, né, com um agir diferente, com ações e reações diferentes, atividades transcorrendo normalmente, mas as nossas ações, os nossos comportamentos diferentes. Então, dentro desse parâmetro, né, uma situação que com certeza ela não deve vir com a normalidade. Então, esse é o momento que nós aguardamos. É um momento de reconstrução, reconstruir padrões, reconstruir valores, reconstruir prioridades, reconstruir aquilo que a devastação destruiu, que com certeza importa, mas aquilo que a devastação levou, que tinha uma finalidade, que nós deixamos sepultadas, que deixamos ali sepultadas. Assim como Deus deu o decreto lá, amaldiçoou Jericó, e Deus disse: olha, eu não quero que vocês peguem uma agulha daquela cidade, não peguem nada de lá, deixa ela sepultada, porque só trouxe coisas ruins, só trouxe malefícios para a humanidade. Então aquilo que a pandemia devastou, né? Devastou, e que com finalidade de remover aquilo que nos atrapalhava como pessoas, que continue sepultada, que isso não seja resgatado por cada um de nós. Aleluias. É claro que quando se fala de voltar à normalidade, por exemplo, num longo período de tempestade, voltar à normalidade significa dizer que o sol voltará a brilhar, as densas nuvens não existirão mais, as nuvens carregadas não existirão mais, e o sol vai voltar a brilhar. Esse contexto da normalidade é o que vale. A normalidade é que quando a Bíblia diz que
O choro pode durar uma noite toda, mas pela manhã a alegria vem. Então, quando pelo amanhecer a alegria vem, isso é normalidade. Porém, a nossa vida não pode ser normal. O nosso dia a dia não pode ser normal. As minhas prioridades, os meus sentimentos não podem voltar à normalidade. Então, que essa busca pela normalidade, ela seja apenas para o ciclo, apenas para os eventos da Terra. Agora, no que diz respeito à humanidade, né, que nós não venhamos buscar a normalidade, mas sim uma anormalidade, algo fora do comum. Na verdade, é aquilo que Deus espera e é aquilo que a maioria também espera. Mas, para evoluir um pouquinho aqui na mensagem, para nós andarmos um pouquinho no texto, queridos amados, se nós pararmos para analisar friamente, nós vamos concordar que a nossa vida nunca foi normal. A nossa vida, biblicamente falando, ela nunca foi normal. Nós que muitas vezes paralisamos, nós que muitas vezes cegamos a tudo que estava acontecendo ao nosso redor, nós que muitas vezes ficamos indiferentes a tudo aquilo que estava acontecendo no planeta, debaixo do sol. Mas se nós analisarmos friamente os acontecimentos, a forma que a humanidade evolui, nós vamos entender que a nossa vida nunca foi normal. E nós, alertados por Cristo e pela Bíblia, e nós, direcionados pela palavra, nos dá base para entender e crer que a nossa vida nunca foi normal, a não ser para aqueles períodos de letargia, de paralisia, de cegueira, que nos impede de enxergar o óbvio. E esse óbvio é que a nossa vida, ela transcorre, porém não na normalidade, né? E glória a Deus por isso, porque a normalidade, ela tem um sentido de acomodação, de se habituar com as coisas, de conformidade, né? Então a nossa vida nunca foi normal. É isso que nós temos que entender. Aleluias. Agora, queridos, o que nós precisamos tomar como parâmetro, tomar como plataforma de vida, é que os ciclos, nós temos que rogar para que os ciclos sejam modificados. Os ciclos e não a normalidade. Que nós venhamos sim clamar a Deus, buscar a Deus, orar muito, fazer aquilo que nos compete como humanos, de uma forma natural e limitada, para que o ciclo se encerre, esse ciclo se encerre, mas não voltar à normalidade. Nós temos que trabalhar, usar toda a nossa força, todo o nosso entendimento, para que nós não voltemos à normalidade, para que eu como homem, como pessoa, não volte à normalidade. Agora, é correto dizer e buscar o encerramento de um ciclo. Por exemplo, buscar que o tempo da tempestade se encerre e venha um novo ciclo, o ciclo do sol voltar a brilhar, que o ciclo do dilúvio se encerre, para que possamos repousar em terra firme, em terra seca, orar, clamar e fazer de tudo que nos compete, que está ao nosso alcance, para que o ciclo de guerra cesse e a bandeira da paz seja estiada. Agora, até aí tudo bem, até aí está correto. O que não podemos é lutar para que voltemos à normalidade. Voltar à normalidade
é regresso, é retrocesso, é voltar, é prejuízo. Agora, mediante as sequelas que eu falei na introdução, que esses períodos nos trazem, essa capacidade de destruição, esse poder de destruição, essas marcas, tem como objetivo, e deve ser dessa forma, não pode ser diferente, a nós mesmos não querer e não desejar a normalidade. Aquele que foi marcado, aquele que foi sequelado, aquele que foi tocado por ciclos, tais como aqui eu exemplifiquei, ele jamais vai ser uma pessoa normal. Ele jamais vai ter uma vida dentro da normalidade. Uma pessoa que foi afetada pelo Catarina jamais vai voltar a ter sua vida dentro da normalidade, a guerra, enfim, ciclos dolorosos, jamais. Inclusive nós nesse século 21, todos foram tocados de uma forma ou outra, direto ou indiretamente, por essa pandemia. Então é impossível dizer que nós vamos voltar à normalidade. E nós não temos que buscar isso. Nós temos que buscar um novo ciclo, um recomeço, uma reconstrução. Fazer desse momento uma mola propulsora para que possamos crescer, né, de alguma forma, em alguma esfera da nossa vida. Glória a Deus. Agora, queridos, falando um pouquinho aqui da Bíblia, estou há quase meia hora falando, ainda não falei da Bíblia, né? Melhor dizendo, do texto que eu leio. Claro que a gente faz comentários com base de referências e inferências. Agora, falando do Salmo 126, o povo de Deus também passou por um ciclo, 70 anos cativos na Babilônia. O período que o povo de Deus passou foram 70 anos numa terra que não era deles, numa terra de um povo inimigo, na Babilônia. Escravos, exilados. E com certeza, amados, e com certeza, esse período da Babilônia marcou muito o povo de Deus, deixou marcas, sequelas. Ou seja, esse período, embora seja um instrumento usado por Deus para, enfim, aperfeiçoar o povo, trazer aprendizados, enfim, trabalhar na sua estrutura, torná-los em pessoas melhores, foi um período longo, foi um período indigesto. Foi um período que quem passou com certeza foram marcados por essa época. Agora imagine eles lá na Babilônia dizendo: olha, tomara que logo tudo volte ao normal. Porque as coisas não voltaram ao normal. O ciclo se encerrou. O fim dos 70 anos de cativeiro chegaram ao fim. O ciclo se encerrou, sim. Só que após término do ciclo dos exilados na Babilônia, um novo ciclo se iniciou. E a expectativa de Deus é que com um novo ciclo, um novo comportamento, uma nova atitude, um novo ímpeto, uma nova vivência, uma nova humanidade. Então talvez é essa a expectativa do nosso Deus, essa expectativa da humanidade, de quando se iniciar um novo ciclo, ou seja, pós-pandemia, é que se inicie também uma nova humanidade, um novo recomeço. Porque senão, meus amados, do que adiantou passar por tudo isso? Do que adiantou passar dias de dificuldade, dias de desgaste, dias talvez de dor, de lágrima? Do que adiantou se isso não produzir em nós crescimento, se a tribulação não produzir em nós paciência, esperança, experiência, né, como eu falei? Do que adiantou passar por tribulação?
A tribulação nos torna experientes, pacientes, perseverantes. Ela tem como objetivo mover coisas na nossa estrutura interna, arquivos que só nós temos as chaves. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que Deus usa esse período como instrumento para trabalhar na vida da humanidade, enquanto exilados na Babilônia. Mas a Bíblia também diz que esse ciclo, ele chega ao final, ele tem um fim. O ciclo da Babilônia teve um fim e se encerrou. E aí a Bíblia diz, no verso 1, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, olha só essa expressão, eu quero parar um pouquinho aqui, de volta a Sião. Quando a Bíblia diz que quando o Senhor trouxe os exilados da Babilônia de volta a Sião, quer dizer que um dia eles foram tirados de Sião. Um dia eles foram retirados de Sião, do seu lugar de origem. Uma das coisas que essa pandemia tem trazido nesses dias, amados, é nos tirar de um lugar. É nos tirar de um estado, de uma posição. É isso que nós temos que entender, que não há possibilidade de anormalidade. Nós não podemos voltar para o estado que nós estávamos. Daquela vida desenfreada e todo mundo só querendo trabalhar e amontoar coisas. Uma luta desenfreada para apenas bens materiais e posses, e adquirir. Valores haviam se perdido. Estruturas familiares totalmente destruídas, fragmentadas. Valores perdidos, prioridades perdidas, padrões inexistentes. A corrupção do coração humano aflorada em todos os segmentos, intolerância por parte dos seres humanos, falta de amor, de respeito, violência numa proporção gigantesca, egoísmo, egocentrismo, vaidades. Ou seja, essa pandemia nos tirou desse lugar e nós não podemos querer voltar à normalidade, ou seja, voltar para este lugar. Isso é regredir, isso é retrocesso, isso é perda. Agora, no caso dos peregrinos aqui do povo de Deus, a Bíblia diz que quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, ou seja, a Bíblia está dizendo que quando Deus encerrou esse ciclo, e quando Deus trouxe eles a um novo ciclo, mas no lugar certo, no lugar correto, aonde eles deveriam estar, a Bíblia diz que foi como um sonho. Aleluias! Foi como um sonho. A Bíblia diz que essas crianças, essas mulheres, esses homens, quando o Senhor os trouxe a Sião, foi como um sonho. O sonho, amado, não é voltar à normalidade. O sonho é a nossa vida, aquilo que hoje é impossível, se torne, que a gente consiga transcorrer normalmente, porém com uma nova perspectiva, uma nova ótica, um novo comportamento. Isso é um sonho. Isso é um sonho de Deus, é um sonho de pessoas de bem, de famílias de bem. Isso é um sonho. Assim como eles estavam sonhando, olha, deixamos o cativeiro para trás, deixamos esse período, deixamos Babilônia para trás, como os que sonham. É como um sonho ver um Brasil melhor de se viver, um mundo mais justo, mais igual, que o coração do homem não esteja inclinado apenas para o poder e o dinheiro, mas que haja prioridades verdadeiras. É um sonho de todo mundo ter suas oportunidades, que não haja mais diferenças, que não haja mais
enfim, preconceitos, que não haja mais intolerância, que tenha mais amor entre as pessoas. Isso é um sonho. Então, foi como um sonho quando Deus encerrou aquele ciclo. Então esse é o nosso sonho, esse é o nosso maior sonho. Que as pessoas tenham dignidade, que as pessoas tenham cidadania, que tenham oportunidades de trabalho, de crescimento, de realizar seus projetos de vida. Que as nossas crianças tenham educação, portas de educação, de faculdade, de moradia, de um mínimo de dignidade, um mínimo de condição humana. Então é um sonho. Quando Deus encerrou aquele ciclo da Babilônia, foi como um sonho. Então esse sonho que nós temos traçado e que nós esperamos ansiosamente, para que quando esse ciclo encerrar, um novo iniciar, que nós possamos viver esse sonho. Aleluia. Verso 2: a nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. Então que o riso, a boca de riso e o canto de alegria não seja apenas porque a contaminação ela foi retida ou anulada, mas que a alegria verdadeira seja por um novo mundo, um novo comportamento, um novo ciclo, uma nova reconstrução. Que a alegria não seja apenas porque essa doença recuou, ou que Deus anulou essa doença. Porque se essa pandemia for anulada, e se outras pandemias não forem anuladas, a pandemia da corrupção, da indiferença, da intolerância, se não for combatida, amado, essa alegria vai ser apenas momentânea. Esse riso será apenas momentâneo. Agora, o riso ele é permanente, o canto ele é permanente quando a guerra ela se encerra, quando chegou o fim do cativeiro, quando Deus anunciou, chegou o fim do cativeiro, e com ele começou um novo ciclo, um novo comportamento, uma nova humanidade. Então aí sim, aí vem o ciclo. Porque, amados, é meio preocupante. Acabou o coronavírus, né? Deus ou nos trouxe um medicamento, ou uma vacina, ou nenhuma das duas coisas. Deus vem por outro meio que talvez a nossa mente não possa alcançar. Mas se continuar o jeito que nós estávamos antes da pandemia, a alegria vai ser muito rápida, porque a preocupação da violência vai voltar, do preconceito vai voltar, das perseguições vai voltar, os problemas que nós tínhamos na violência vai continuar, na insegurança, na educação. Então a alegria ela tem data e hora para terminar, o cântico vai terminar. Agora, quando esse ciclo se inicia com um novo mundo, com uma nova atitude humana, aí haverão muitos dias de alegria, muitos dias de cântico. É o que o povo de Israel estava aqui dizendo. E aí as outras nações disseram, coisas grandiosas fez o Senhor por eles. Olha só, o que Deus fez pelo seu povo em meio a cativeiro da Babilônia. E após o cativeiro da Babilônia, essa notícia se espalhou nos 4 cantos da terra. Foi manchete. Foi manchete em todos os jornais. Todos ficaram sabendo o que Deus fez, inclusive em período de exilados. Ou seja, amados, se quando esse ciclo encerrar, se nós mudarmos realmente de dentro para fora, se nós mudarmos os nossos sentimentos, as nossas motivações,
Todas as nações verão aquilo que Deus fez por nós e dirão: grandes coisas o Senhor fez por eles. Porque será visível, será notório aquilo que Deus está fazendo, inclusive agora nos dias de pandemia. Aleluias. Seguindo o texto, e disseram sim, e fizeram também por nós, porque Deus veio para todos. O amor de Deus é para todos. O amor de Deus veio contemplar todos. Agora, o amor de Deus, ele não impunha nada. O amor de Deus, ele não obriga ninguém a nada. À medida que eu permito, à medida que eu abro a minha vida, esse amor, ele vai se concretizando, ele vai se materializando. Eu vou experimentando esse amor, eu vou vivendo esse amor. E a manifestação desse amor e as provas desse amor. Então, grandes coisas o Senhor fez por toda a nação. Aleluias. Glória a Deus. Agora, eu quero encerrar, amados. Eu quero encerrar falando dessa volta. A volta. Não volta à normalidade, mas volta, regressar, retornar do lugar que nós saímos, do lugar que nós fomos criados, lugar de origem. Olha só, os babilônios, eles removeram o povo de Deus de Sião. Sião significa dizer que o que representa Sião? Sião é um monte de Deus. Sião é lugar de Deus. Sião é o lugar onde Deus decreta a bênção, onde Ele declara a bênção. E os babilônios, eles retiraram o povo daquele lugar, pelo qual foram criados por Deus. Queridos, aonde eu quero chegar, onde a Bíblia melhor quer chegar, é que nós saímos do caminho, nós saímos da rota. Nós não fomos criados para viver da forma que nós estávamos vivendo. Nós saímos de Sião, nós saímos do lugar da bênção, do lugar onde Deus nos criou. Um lugar pelo qual Deus nos inseriu. Deus nos criou para viver em Sião, no lugar dele, para que nós pertencemos a Ele, onde Ele declara e profetiza e decreta a bênção. Ou seja, Sião estava deserta, porque o povo não estava ali. Sião foi criado para o povo de Deus. Então é isso que eu tenho batido na tecla nesses dias, que nós falhamos, nós saímos da rota, nós saímos de Sião. E tomara a Deus que após o término desse ciclo chamado pandemia, que nós possamos voltar a Sião, voltar ao lugar de Deus, o Monte Santo de Deus, lugar da bênção, lugar pelo qual nós somos criados, lugar onde há propósito. Deus nos criou com um propósito. Deus, como nosso Pai, nos criou com um propósito, e nós nos perdemos nesse propósito. Nós erramos como humanidade, erramos como pais de família, como humanos, como sociedade, como igreja. Nós erramos, ou seja, nós estamos fora de Sião. Nós temos que voltar para Sião. Voltar à normalidade é voltar para Sião, é voltar para o lugar de origem, pelo qual nós somos criados, pelo qual Deus traçou os projetos e planos. Voltando à normalidade, amados, é voltar para Sião, é voltar para Deus, é ter um relacionamento com Deus, é estar perto de Deus, é buscar o Senhor. Não falo de religião, não falo de igreja, é voltar para Sião, lugar da bênção, lugar que agrada a Deus, está onde Deus se agrada. Isso é voltar à normalidade. Quando eu coloquei como tema dessa mensagem voltando à normalidade, é que o povo estava voltando para Sião,
Voltar à normalidade, amado, é voltar para o lugar pelo qual nós somos criados. Que nós estamos longe, muito longe. É tempo de voltar a Sião. É tempo de voltar para o lugar onde Deus criou para que eu e você vivêssemos. É tempo de voltar a Sião, voltar para aquele lugar que Deus criou para que eu e você vivêssemos bem. Lugar onde Ele estabelece a bênção. Sião é lugar de segurança. É um lugar onde nada se abala. Porque a Bíblia diz em outro texto, aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam. Sião é lugar de segurança, lugar onde nós não seremos abalados. Nós temos que voltar para esse lugar urgentemente, amados. Isso é voltar à normalidade, e precisamos regressar a Sião, voltar para o lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído. Porque em Sião as prioridades são as corretas, em Sião as prioridades são as melhores, as motivações são as melhores, os comportamentos são os melhores. Sião é lugar de bênção. O Sião é lugar de amor, lugar de fraternidade, lugar de unidade. Lugar de unidade. Voltando à normalidade é voltar a Sião, o monte de Deus, o monte santo do Senhor. Aleluias. Então, o salmista diz: quando o Senhor nos trouxe exilados, agora libertos, agora livres, não mais escravos, de volta a Sião, foi um sonho. Quando eles pisaram em Sião, era um sonho. Quando nós pisarmos em Sião, será como um sonho. A nossa boca se encherá de riso, o nosso canto será de alegria. Mas isso só é possível em Sião. Ter uma boca cheia de riso e um cântico de alegria somente em Sião. Situações nenhuma nessa vida tem condição de nos trazer riso e cânticos de alegria. Isso é possível em Sião, livres em Sião, libertos em Sião, sem mais ser escravos em Sião. Nós não podemos ser mais escravos desse sistema. Nós não podemos ser mais escravos desses padrões. Nós não podemos ser mais escravos do dinheiro, do poder, da corrupção, da violência, da intolerância. Nós não podemos ser mais escravos. Que o fim do cativeiro chegue e que voltemos a sonhar, que a nossa boca se enche de riso, que o nosso canto seja de alegria, porque voltamos a Sião. E todos dirão: grandes coisas fez o Senhor por eles. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero ler um texto aqui para encerrar em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 20. A Bíblia diz, para encerrar, aqui eu encerro: no terceiro dia, falando ali da tempestade que o apóstolo e os homens sofreram, aleluias, em viagem, na verdade, estabelecidas por Deus, ele diz, glória a Deus, no terceiro dia removeram até mesmo parte do equipamento do navio, ou seja, o navio havia se despedaçado, e jogaram fora a tempestade terrível, a expressão que ele usa. Prosseguiu por muitos dias, foi longa, a tempestade foi longa, escondendo só as estrelas, ou seja, não havia nem sol nem estrela. Ou seja, o ciclo não era normal, porque não havia, de dia não havia sol e à noite não tinha estrela, devido à densidade dessa tempestade. Aleluias. Até que perdemos todas as esperanças. Queridos, é com isso que nós temos que lutar nesses dias. Nós temos que lutar para não perder a esperança por causa
das marcas e dos ciclos sair da normalidade.